Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Mateus, capítulo 26. Nós leremos os versículos 17, 18 e 19. Mateus 26, a partir do versículo 17. Está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que prepararemos a refeição da Páscoa? Jesus então os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falem com ele. O mestre manda dizer: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em sua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já manifestou essa noite. Já te adoramos em meio aos louvores. Já tivemos a oportunidade de conversar com o Senhor através das orações. Tivemos a oportunidade de lançar sementes poderosas, Pai, no momento de gratidão. Nesse momento vamos mergulhar em um tempo de palavra. Paizinho, o Senhor colocou uma mensagem difícil no meu coração. Preciso desesperadamente do Teu Espírito Santo me conduzir. Eu quero anular todo erro, todo achismo, tudo aquilo que é humano. Me colocar no lugar de apenas mensageiro. O Senhor é a mensagem. A palavra é Tua. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor. Corações como a boa terra, adubada, preparada. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Enquanto a mensagem for ministrada, que seja um momento de cura, de restauração. Que a nossa visão seja aberta e nós possamos te enxergar com muito mais clareza. Eu oro em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia. Irmãos, a Páscoa está próxima. Existe uma preocupação no coração dos discípulos, onde nós vamos preparar a ceia para vivermos esse momento tão importante da cultura judaica junto com o nosso mestre. Eles não sabiam, mas essa Páscoa mudaria a história da humanidade para sempre. Não seria mais uma Páscoa, não seria mais uma refeição. A humanidade nunca mais seria a mesma. A Páscoa, em hebraico, significa pesar, passagem por cima ou passagem, onde o povo traz à memória uma intervenção que foi feita pelo próprio Deus. Êxodo, capítulo 11, 12. O povo estava aprisionado há mais de 400 anos no Egito. Deus então resolve libertar o seu povo. Você conhece a história? Deus pega Moisés, comissiona, mas Deus afirma que o coração de Faraó seria endurecido. Deus resolveu se revelar para a humanidade através desse povo. Ele manda 9 pragas. Faraó ainda muito resistente. Agora Deus chama Moisés e ele anuncia a 10ª praga. A 10ª seria a mais terrível. A 10ª praga seria a mais violenta. Todo primogênito de todas as casas seriam mortos. Mas Deus passa também uma direção para Moisés. Moisés, fale com o povo que o anjo vai passar, mas peça para que cada família pegue um animal
um cordeiro de até 1 ano. Sacrifique esse animal. O sangue desse cordeiro deve ser aspergido nos umbrais da porta. A carne desse animal deve ser cozida. As famílias se sentarão à mesa, junto com pão asmo, pão sem fermento, com ervas amargas. Quando o anjo da morte passar, toda a casa que estiver marcada pelo sangue do cordeiro, ali a morte não irá visitar. E assim aconteceu. Foi uma noite de grande lamento. Mas, quando o anjo da morte passa e olha aquelas casas marcadas pelo sangue do cordeiro, a morte passa por cima. Uma linda e poderosa manifestação da graça de Deus. Deus não poupou os primogênitos porque eles eram bons. Deus não poupou porque os seus pais eram bons. Eles foram poupados porque no lugar deles um animal foi sacrificado. Graça. Muitas vezes imaginamos que a graça é exclusiva do Novo Testamento. Algo que aparece a partir do livro de Mateus. Mas durante toda a história, a graça, o favor imerecido, foi um instrumento de Deus. Um instrumento de misericórdia, um instrumento de amor, não imputando sobre o povo aquilo que eles mereciam. Se nós pegarmos no início de todas as coisas, Gênesis, no capítulo 1, Deus, do nada, cria um lindo jardim. Ele coloca Adão, ele coloca Eva. Eles tinham tudo que era necessário para viver muito bem. Eles não plantavam, eles não semeavam, mas eles já colhiam. Eles tinham a presença do próprio Deus todos os dias no jardim. Mas Deus sabia que a guerra que tinha se iniciado no céu teria desdobramentos na terra. Então Deus chama Adão e Eva e diz: olha, de toda árvore do jardim vocês poderão comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, menos da árvore da vida eterna. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas eles preferiram ouvir a serpente. Eles preferiram ouvir as mentiras de Satanás. E eles pecam. Quando os seus olhos são abertos, eles percebem que estão nus. No virar da tarde, Deus vai visitá-los. Eles se escondem. Deus, então, aparece, chama Adão e Eva. E, irmãos, Deus pega um animal, sacrifica esse animal, e a pele serve para tapar a nudez de Adão e Eva. O pecado que deveria recair sobre eles, recai sobre o animal. É nesse momento que o pecado entra no mundo. Porque através de um só homem, o pecado entrou no mundo. Através do pecado original, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Não existe ninguém que possa ver Deus frente a frente. Não existe ninguém que possa se relacionar com Deus. Essa é a pior consequência que o pecado traz para o homem. O afastamento do seu Deus. O pecado, então, ele traz também enfermidades, pestes, insetos, ervas daninhas, parasitas. Deus chama a mulher. Diz para ela que com dores de parto ela dará luz. Deus chama o homem, amaldiçoa o suor do seu trabalho. E mesmo diante desse caos, uma promessa é liberada. Deus resolve nos mostrar um retrato do futuro. O amor de Deus transborda. E ele diz para a serpente:
Gênesis 3, capítulo 15. Da descendência da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma porta de esperança é aberta. Uma nova possibilidade é revelada. Uma promessa nos alcança. A passagem, a Páscoa, era apenas um apontamento daquilo que estava por vir. O plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade caída. O amor de Deus transbordando e vindo em nossa direção. O povo recebe então, em Êxodo capítulo 12, novas instruções sobre a Páscoa. Olha, vocês devem fazer anualmente esse memorial. Vocês vão preparar um cordeiro de até 1 ano. Vocês vão sacrificar. Vocês não podem comê-lo cru nem cozido. Ele deve ser totalmente assado, comido junto com ervas amargas, com pão sem fermento. Nenhum osso do cordeiro pode ser quebrado. Não pode sobrar nada. Tudo que sobrar não pode ser guardado para outro dia. Vocês devem queimar logo depois da refeição tudo que restar. E assim aconteceu durante décadas, séculos, anos. Todas as famílias se reuniam, sentavam à mesa e compartilhavam a Páscoa. Onde a tradição oral, a história de um grande livramento era contada de geração para geração. E chegamos ao texto que lemos, entendendo que era realmente uma festa muito especial. Só que essa Páscoa seria diferente, porque até aqui as famílias preparavam o cordeiro. Até Mateus, no capítulo 26, o cordeiro de até 1 ano era sacrificado. Mas nessa Páscoa, o cordeiro perfeito de Deus estava pronto para ser entregue, porque era chegado a hora do sacrifício perfeito de Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Deus preparou para si um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. A cruz não é a consequência dos nossos pecados. A cruz não foi um plano B de Deus. Antes de nós existirmos, antes da terra existir, quando tudo era sem forma, quando tudo era vazio, na sua presciência, Deus já olhava para toda a eternidade e sabia tudo o que aconteceria. Por isso, Ele preparou pessoalmente o sacrifício perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Ele não levou em consideração os nossos pecados, mas nos entregou o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer em Romanos que por alguém bom é difícil que alguém queira morrer, mas pode ser que por alguém bom alguém até se predispõe a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. João vai dizer, o Batista, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo, vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que estava com Deus desde o princípio. Tudo que existe só existe por meio dele. É contraditório. É difícil nós entendermos como um Deus tão grande, alguém tão poderoso, autossuficiente em si mesmo, resolveu amar pessoas tão pequenas.
pessoas que não têm nada para oferecer, que em algum momento iria virar as costas para esse amor. E mesmo ele sabendo disso tudo, Jesus abre mão da sua glória, se torna semelhante ao homem, é encontrado em figura de servo e é obediente. Que amor é esse? Como nós vamos explicar? Como nós vamos entender? Como nós vamos viver um amor tão grande? O amor de Deus pela minha e pela sua vida é inexplicável, mas não é inalcançável. É possível alcançar esse amor à medida que nós reconhecemos que verdadeiramente Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um Deus que resolveu se encarnar para cumprir o propósito do Pai, movido pelo amor pela humanidade caída. Jesus vem à Terra. Ele cumpre a sua infância, completa 30 anos, começa o seu ministério sendo batizado por João Batista. Os céus se abrem, uma voz ecoa da eternidade: esse é o meu filho amado, no qual eu me alegro. O Espírito Santo desce sobre ele. Ele é guiado para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele vence Satanás no deserto e começa o seu ministério, pegando as verdades dos céus e tornando acessível aos homens. Até aquele momento a religião tinha se apropriado de Deus. Até aquele momento a religião usava Deus para benefício próprio. Tudo que os religiosos queriam era manter a sua influência política, era manter o seu lugar de poder. E eles usavam Deus para isso, e afastavam as pessoas de Deus. Tornou ao Deus alguém distante, inalcançável, inacessível. Mas Jesus começa a revelar para nós os tesouros do reino de Deus. Ele torna Deus tão acessível, tão simples. Ele pega um Deus que é o seu Pai e ele diz: Pai nosso. Ele nos coloca em uma categoria que era exclusiva dele, porque todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, foi dado a esse o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora, as barreiras que a religião levantou caíram, ruíram. O poder que eles exerciam começa a ser pulverizado. Aqueles que estavam à margem, aqueles que eram desprezados, têm um lugar na mesa. Ele se revela para as prostitutas. Ele cura os leprosos. Os coxos começam a andar. Os cegos começam a enxergar. Ele chama os viciados, os drogados, os alcoólatras. Ele chama pessoas que ninguém queria e coloca do lado dele, mostrando que todos podem te desprezar. Todo mundo pode virar as costas para você, mas o seu Pai nunca vai te rejeitar, porque Ele te ama profundamente. Que amor é esse? C.S. Lewis, em seu livro O Evangelho Puro e Simples, vai dizer que existem 3 possibilidades para Jesus. A primeira, ele ser um lunático, um doido, porque ele se autoproclamava Deus. Ele falava algumas coisas totalmente sem sentido. Quem quiser ser o maior, quem quiser ganhar a vida, perde. Feliz é quem está triste. Alegre é quem chora.
Ele acreditava ser filho de Deus. Ele dizia que ele era a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ser um grande mentiroso, por tudo isso que ele afirmava. Ou verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. E se ele realmente for o Filho de Deus, como nós acreditamos, isso vai trazer desdobramentos para a nossa vida. Isso traz impacto sobre a nossa existência. Porque a partir do momento que nós temos um encontro com ele, é impossível a nossa vida continuar sendo a mesma. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque ele renova todas as coisas. Os religiosos ficam desesperados. Uma revolução está acontecendo. De um lado, as profecias que foram liberadas no Antigo Testamento. Do outro, Jesus tornando isso tudo real diante dos olhos deles. E eles não participavam. Eles não conseguiam ver. Estavam cegos em sua própria vaidade, maldade, soberba. Por isso, eles tramam. Já que nós não podemos conter aquilo que Jesus ensina, já que nós não podemos discutir com ele, vamos matá-lo. Levantam um falso testemunho. E eles resolvem colocar um plano em ação. Vamos matar Jesus. Para isso, eles contam com a colaboração de uma pessoa. Um homem que teve a vida mudada por Jesus. Um homem que um dia tinha uma vida medíocre, insignificante, e foi chamado para viver coisas extraordinárias. O seu nome? Judas. Por 30 moedas de prata, Judas vendeu Jesus Cristo. Mas essas 30 moedas de prata era apenas algo material. O que fez com que Judas vendesse Jesus foi a decepção. Judas viu pessoas sendo curadas. Judas participou diretamente da multiplicação dos pães e peixes. Só que o coração de Judas estava no que era terreno. Ele esperava um reino terreno, um reconhecimento terreno. Ele não conseguiu entender que o verdadeiro tesouro que está sendo preparado, nós não iremos receber aqui. O verdadeiro tesouro está sendo preparado no lugar eterno. No lugar onde não há dor, não tem tristeza, não existe ranger de dentes. No lugar onde Deus vai tabernacular conosco todos os dias. Na Nova Jerusalém. E é chegada a Páscoa. Jesus está ali à mesa com os seus discípulos. Eu imagino que uma grande ceia é preparada. Jesus sabia que seria a última Páscoa. Ele então, em um momento, pega uma toalha, joga sobre seus lombos, ajoelha aos pés daqueles discípulos e ele começa a lavar os pés daqueles homens. Para o judeu, essa posição era uma posição humilhante. Quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos. Jesus, ele se coloca em uma posição de escravo. Ele lava os pés de todos os discípulos. Ele lava os pés de Judas, aquele que iria traí-lo. Incrivelmente, nem isso constrange Judas ao ponto dele desistir, dele revelar o plano,
dele confessar. Jesus então mostra para nós que aquilo que as pessoas fazem não pode mudar quem nós somos. Qualquer homem natural, no momento como esse, iria se deformar. Qualquer um de nós iria de alguma forma ter algo mexido aqui dentro. Mas nem o peso da traição de Judas mudou quem Jesus era. Isso é poderoso demais. Isso é revelador. Isso é profundo. Porque por mais que Judas estivesse errando, por mais que Judas estivesse apunhalando Jesus, Jesus sabia que ele teria que viver todo esse processo, porque já havia sido profetizado. Judas vai, Jesus chama os discípulos e vai para o Getsemane orar. Chama os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Pede que eles façam vigílias de orações. E ele sobe. E nós vamos ouvir uma das orações mais dolorosas e mais sinceras que o mundo já experimentou. Onde Jesus diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita. O lado eterno de Jesus sabia aquilo que o lado humano iria sofrer. Em um momento de profunda agonia, de profunda dor, a palavra vai dizer que ele soa gotas de sangue. Tamanha pressão seria suficiente para qualquer pessoa no mundo abandonar o propósito. Mas Jesus era movido pelo amor. O amor de Deus por nossas vidas. Um Deus que resolveu voluntariamente nos amar. Um Deus que não leva em consideração quem nós somos, mas todos os dias nos dá a oportunidade de sermos pessoas novas. É nesse momento que Judas chega. E com um beijo, ele revela quem é Jesus. Jesus, ele estava fazendo milagres. Jesus ensinava. Só que era um lugar escuro. E todos os discípulos tinham a mesma característica. O medo dos sumos sacerdotes, dos escribas, era levar a pessoa errada. E com um beijo, Jesus foi identificado. Eu poderia me apegar a alguns detalhes, Pedro cortando a orelha de Malco, mas não é o nosso objetivo. Jesus é levado, agora preso. Ele é levado até o sumo sacerdote Caifás. E começa então o questionamento. Foi você que disse que iria derrubar o templo e reerguer em 3 dias? Não existia nenhuma acusação sobre ele. Não existia nada que pudesse ser usado para acusar Jesus. Então, basicamente, Jesus foi preso, sabe por quê? Porque ele blasfemou contra o templo e porque ele se dizia filho de Deus. Não era mentira. Era algo que aconteceria. Depois ele é levado para a casa de Pilatos. Pilatos lava as mãos. Pilatos, então, como é chegada a Páscoa, resolve fazer um censo. Nós temos 2 prisioneiros. Nós temos Barrabás e Jesus. Deixa o povo escolher quem deve ser solto e quem deve ser crucificado. O povo escolheu Barrabás para ser solto. O povo gritou: crucifica Jesus.
É nesse momento que começam as humilhações. Os soldados tiram as suas vestes, colocam uma túnica escarlate sobre Jesus. Ele começa a ser açoitado. Cospem em seu rosto. Ele começa a sofrer agressões físicas. Os soldados pegam uma coroa de espinho e colocam na sua cabeça. E se ajoelham diante de Jesus dizendo: você não é o rei dos judeus? Mas como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Que amor é esse? Como nós, humanos limitados que somos, vamos corresponder a esse amor? Nós nunca conseguiremos compreender esse amor em sua totalidade, porque esse amor não foi feito para ser compreendido, esse amor foi feito para ser vivido. É chegado o dia da crucificação, machucado, ferido, ele vai para a via dolorosa, na sua cabeça uma coroa de espinho, sobre os seus ombros o peso do pecado, toda mentira, toda corrupção, todo assassinato, toda inveja, toda soberba, toda vaidade, toda pedofilia, toda pornografia, todo assassinato estava sobre os ombros de Jesus. Ele carregava em si o peso do mundo. E eu imagino Jesus andando aquela via dolorosa e lembrando da profecia de Isaías, no seu capítulo 53. E carinhosamente, eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. E enquanto eu oro, enquanto eu leio, eu gostaria que com seus olhos espirituais você visse essa cena acontecendo diante de você. Isaías capítulo 53. Quem creu na sua pregação, naquilo que vimos e ouvimos, quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus como uma muda seca, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado, ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhávamos para ele com desprezo. Pensamos que ele era a escória, mas o fato é, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas deformidades, tudo que há de errado em nós foi lançado sobre ele. Nós pensávamos que ele era culpado. Deus estava castigando ele no nosso lugar. Foram os nossos pecados que caíram sobre ele, feriram, machucaram, dilaceraram, o esmagaram. Sim, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Somos como ovelhas, nós nos desviamos, nos perdemos. Cada um de nós fez o que quis, cada um de nós escolheu um caminho próprio, mas sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido, torturado, mas não disse uma única palavra. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Como o cordeiro foi tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou. O que estava acontecendo? Morreu sem pensar no seu próprio bem-estar. Foi golpeado, sangrou pelos pecados do povo. Sepultaram ele com os comuns.
Mas o Eterno tinha em mente tudo isso desde o princípio. O plano era que ele se entregasse como oferta pelos nossos pecados, para que assim que vissem o fruto do seu trabalho, nós recebêssemos vida, vida e mais vida. A vida chegou até nós por causa dele. Aquela terrível angústia na alma. Mas ele verá que o seu trabalho valeu a pena. Ele ficará feliz por meio da dor que ele experimentou, o justo, por meio do peso que ele carregou, o peso dos nossos pecados. Ele será recompensado com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Ele se ajuntou com os marginais. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele assumiu a culpa que era nossa. Não foi a guarda romana que matou Jesus. Não foram os sacerdotes que mataram Jesus. Jesus morreu em favor dos nossos pecados. Ele morreu por nos amar. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Ele morreu para que fosse possível termos uma nova história. Ele morreu para nos dar acesso novamente a Deus. Que amor é esse? Imagina Jesus pendurado naquela cruz, ferido, machucado. A cruz não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. Nas suas mãos, pregos. Na sua cabeça, uma coroa de espinho. Em cima da sua cabeça, uma placa com uma frase que dizia: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Agora ele está lá, preso em um madeiro, pagando uma dívida que era nossa, nos comprando, nos redimindo, nos dando uma nova oportunidade. O público zombando. Ele não disse que é rei dos reis. Ele não disse que ele era o rei dos judeus. Ele não se diz filho de Deus. Por que ele não desce daí? Do seu lado, dois ladrões malfeitores. Quando de repente é chegada a hora nona. Quando de repente Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é nesse momento que Jesus morre. Mataram Jesus. A palavra vai dizer que uma grande treva tomou conta daquele lugar. O dia virou noite. De repente as pedras começam a se fender. De repente um grande terremoto atinge aquele lugar. Os túmulos de justos que haviam morrido se abrem. Mortos se levantam e começam a entrar na cidade. Alguns ficam desesperados. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Só que algo muito poderoso estava acontecendo do lado de dentro do templo. Existia uma cortina, algo espesso, que separava o santo do santíssimo lugar. Representava uma barreira, representava um limite. O homem não conseguia se aproximar do seu Deus.
Mas com a morte de Jesus, o véu que separava foi rasgado de cima para baixo. O véu que separava já não separa mais. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos acesso. Agora nós sentimos a sua presença. Agora nós fomos aceitos, redimidos, nós fomos lavados. Verdadeiramente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós temos novamente acesso a Deus. Eu imagino os escribas em festa. Nós matamos Jesus. Eu imagino o inferno em festa. Matamos o Filho de Deus. Porque o corpo de Jesus é retirado da cruz, é levado para a sepultura. Passa o primeiro dia. Os discípulos ficam desesperados, amedrontados, apavorados. Eles resolvem empreender fuga, temendo pela própria vida. Eles se escondem. Chega o segundo dia, o inferno em festa, quando de repente um barulho como de um rugido, o rugido do leão começa a se aproximar. A palavra vai dizer que Jesus vai até o inferno e toma a chave da morte e do inferno. Jesus pega a cédula que nos acusava e rasga. Agora nós somos livres. Agora nós podemos novamente ter paz com Deus. Terceiro dia, e é domingo de Páscoa. 3 mulheres, Maria Madalena e Salomé, resolvem ir até o sepulcro a fim de ungir o corpo morto de Jesus. No caminho, elas começam a se indagar: como nós vamos rolar a pedra? É uma pedra tão pesada. Quando elas chegam, ficam surpresas. A pedra está rolada. Um anjo então vira para aquelas mulheres e diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele há de vir. Ele é aquele que tem o cetro de justiça na mão. Ele é aquele leão da tribo de Judá. O seu reino é eterno. Ele é a raiz de Davi. O seu reino é sem fim. Reinos passam, gerações vêm, mas ele continua reinando à direita do Deus Pai. E eu te convido a se levantar, glorificando, exaltando, fazendo barulho, porque ele está vivo. Para muitos, a cruz é um objeto de zombaria, apenas uma história, um conto, um mito, uma fábula. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus se manifestando. Nunca foi sobre Abraão, nunca foi sobre Jacó, nunca foi sobre Davi. Todos apontavam em uma direção. Jeremias falou sobre ele, Moisés falou sobre ele, Ezequiel falou sobre ele, Abacuque apontou para ele. Todos eles se prostram diante de Jesus Cristo, o Senhor da história, o resgatador da humanidade. Ele verdadeiramente pisou na cabeça da serpente e hoje nós somos livres. Não existe acusação, não há nada que o inferno possa nos falar que vai ser verdade, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Uou! Eu queria que você fechasse seus olhos. Se alguém aqui nessa noite deseja entregar a vida a esse Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, eu vou pedir para acender a nave. Se você entrou aqui e sabe que a sua aliança com Ele está muito longe daquilo que é esperado por Ele,
está muito longe do ideal. Eu queria que você erguesse as suas duas mãos onde você estiver. Se alguém deseja voluntariamente, amém, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que também você erguesse as suas mãos. Amém, amém. Os céus estão em festa nesse momento. Existe um som que está ecoando na eternidade nesse momento. E eu quero te convidar como igreja a festejar. Eu quero te convidar como igreja a agradecer. Eu quero te convidar como igreja a fazer algum som de gratidão aos céus por tudo aquilo que Ele fez pela sua vida. Pai, muito obrigado, porque quando nós não tínhamos nada para te oferecer, o Senhor entregou o seu único filho. Hoje nós estamos aqui para te dizer: o Senhor é o nosso Deus, nós te amamos, o teu sacrifício não foi em vão. Cadê o som dos livres? Cadê o som dos redimidos? Cadê o som dos libertos? Espaço pra mais nada, todo vazio Ele preencheu. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Aleluia. Nós precisamos terminar esse tempo. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua morte naquela cruz. Muito obrigado por acreditar em nós. Hoje nós estamos aqui e com os nossos lábios nós queremos dizer: o teu sacrifício não foi em vão. Nós reconhecemos verdadeiramente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a pedra angular. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que dá limite ao mar, que dá brilho às estrelas. Tu és aquele que carrega o mundo na palma das suas mãos. E nós somos gratos porque Tu és também o nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai presente, um Pai que todos os dias nos chama para mais perto. Pai, nos leve para a casa debaixo das suas poderosas mãos. Que essa semana nós possamos ser surpreendidos por bênçãos dos céus nas nossas vidas. Nós queremos dizer todos os dias sim para o Senhor. Nós queremos todos os dias declarar o nosso amor e a nossa devoção. Nos leve em segurança, que os nossos celeiros sejam sempre fartos, que a nossa casa esteja escondida debaixo das suas poderosas mãos, que tudo onde nós colocarmos as nossas mãos, ali haja prosperidade dos céus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Você que crê e recebe, eu te convido a fazer barulho, a dar maior salva de palmas ao Senhor, porque Ele está aqui.